Isso. Pessoal, então é o seguinte, na outra aula, eu falei para vocês que eu ia procurar uma maneira mais fácil da gente fazer aquela revisãozinha, né? Da avaliação que vocês vão fazer. Então, eu peguei alguns exercícios, resumi alguns, né? Para que vocês possam focar nesses daqui. Em vez de você ficar aí lá no terceiro, quarto bimestre procurando, eu fiz uma listinha que pode te ajudar. Então, a gente vai tentar fazer essa listinha hoje e amanhã, tá certo? Então, a lista que eu planejei para vocês foi essa aqui, ó. Só ver se vai aparecer. Calma aí que tá carregando. Isso. Então, você pode falar o que vai cair na prova, nessa prova. São todos os exercícios do terceiro e quarto bimestre, tá? Fiz uma revisãozinha. Então, são exercícios que nós já fizemos, exercícios que você já tem na plataforma aí, mas eu peguei e resumi aqui para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então, como a gente trabalha com geometria, a geometria plana, pode cair um exercício desse aqui lá, ó, né? Quando fala assim, qual a soma dos ângulos externos do polígono seguinte? O que ele está querendo saber, qual é a soma de alfa, beta, epsilon, gama, essas aqui que está de roxo aqui, ó, de fora. Ele quer saber assim, quando eu somar tudo isso aqui, ó, vai dar quanto? Deixa eu só te mostrar uma maneira aqui, depois eu falo para você a regrinha, tá certo? Olha aqui, isso aqui é um pentágono, ó. Pelo que da gente dá para entender aqui, aqui não falou no enunciado, mas dá para a gente ter uma ideia que isso aqui é um pentágono, pode ser um pentágono regular, mas isso não interessa agora, tá? Se eu quisesse saber quanto que mede cada ângulo aqui dentro, ó, aqui dentro, sabe o que eu tinha que fazer? Tô falando aqui dentro, tá? Ó, não de fora, o de dentro. Cada ângulo desse aqui. Se eu quisesse saber a medida de cada ângulo interno aqui, primeiro eu tinha que calcular a soma dos ângulos internos de um polígono com 5 lados. Aí você tem a fórmula do SN, ó. Com essa fórmula aqui, ó, n-2 vezes 180, com essa fórmula você calcula qual é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Qualquer polígono. Você sabe por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? De um triângulo? Porque a gente vem aqui no lugar do n e põe 3, ó. 3 menos 2 é 1, 1 vezes 180, 180. Você sabe qual que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? A gente vem aqui e põe 4, ó. 4 menos 2 é 2, 2 é 180, 360. Então, qualquer polígono que tem 4 lados, a soma dos ângulos internos dele vai dar 360 graus. Nesse caso aqui é um pentágono. Se eu quisesse saber a soma dos ângulos internos desse pentágono, o que eu ia fazer? Ia colocar S5, que é a soma dos 5 lados, seria 5 menos 2 multiplicado por 180. Ou seja, 5 menos 2 dá 3. Então, a soma dos ângulos internos desse pentágono aí, ó, seria 3 vezes 180. 180 vezes 3, que vai dar 540 graus. Então, a soma dos 5 primeiros, dos 5 lados desse triângulo, S5, é 540 graus. Beleza, mas isso aí não resolveu nada, né? Vai falar, tá, professor, mas isso aqui não é o que eu quero. Sim. Se 540 é a soma toda, se você dividir isso aqui por 5, você vai saber quanto que vai medir cada lado, cada ângulo aqui dentro, ó. Se eu somar tudo aqui dentro vai dar 540. Mas se você vier e dividir isso aqui por 5,
Aí você vai saber quanto que mede cada ângulo. Então, cada ângulo aqui dentro é 108, ó. 108 graus. Quando você dividir aí, pode dividir que você vai achar isso. 108. Então, é 108 aqui. Aqui também é 108, ó. Tudo aqui dentro é 108. Que quando você pegar 108 vezes 5, você vai encontrar esse valor que está aí de 540 graus. Tudo aqui é 108. Deixa eu colocar tudo aqui, só para você entender, tá? 108, 108 também, ó. E aqui, por último, 108. Só que ele não quer a soma dos ângulos internos. Ele quer a soma dos ângulos externos. Então, você pode pensar assim, olha, 108. Aqui, ó, esse 108, tô no alfa, tá? Com esse alfa, os dois juntos tem que dar 180 graus. Porque ele é meia circunferência, tá vendo? Então, você concorda que esse alfa que tá aqui, ó, ele tem que ser quanto? 50. 50 não. Tem que ser 60. Deixa eu apagar aqui, gente. 180 menos 108. Calma aí, gente. Tá difícil eu pegar esse lapisinho aqui. Tem hora que a gente pega ele e não dá certo. Aí não tá querendo pegar. Deixa eu mudar a cor dele, que às vezes vai dar certo. Vamos ver se vai dar. Ah, agora deu. 72. É o de fora. Se aqui é 108, aqui tem que ser 72. Se aqui é 108, aqui tem que ser quanto? 72 também. Ó, porque tem que dar 180 graus. Então, cada ângulo aqui de fora, ó, é 72 graus. Ele quer a soma dos ângulos externos. Então, você vai pegar 72, mais 72, mais 72, mais 72 e mais 72. Ou seja, 72 vezes 5, que dá 360. Acho que agora já vai dar certo aqui. 360 graus. Aí eu te pergunto, tinha necessidade de fazer tudo isso? Não, não tinha. Então você vai gravar uma coisinha que eu vou falar agora. Qualquer soma de ângulo externo de qualquer polígono sempre vai dar 360 graus. Sempre dá 360 graus. Não precisava nem ter feito. Eu posso colocar aqui um quadrilátero qualquer e pedir para você calcular a soma dos ângulos externos. Eu não estou falando que cada um vai ser 72. Eu estou falando que quando somar, sempre vai dar 360. Tá? Esse aqui eu só mostrei para você porque que é. Mas fique sabendo, qualquer polígono, qualquer um, de 3 lados, 4, 5, 6, não importa. Quando você soma os ângulos externos, tá? Tem que dar 360 graus. Aí você fala assim, então faz um diferente aí e me prova isso. Deixa eu te fazer um simples, tá? Faz de conta que nós temos um triângulo aqui. Vou usar triângulo agora, tá? Um triângulo equilátero. Faz de conta que esse triângulo ele é equilátero. Se eu estou falando que ele é equilátero, é porque cada ângulo desse aqui, ó, mede 60 graus, tá? 60, porque tem que dar 180 tudo, não tem? Se ele é equilátero, é porque os três lados são iguais. 60 aqui e 60 aqui. Vou fazer só com um triângulo para você ver. Se eu quisesse a soma dos ângulos externos, eu tinha que vir aqui, ó, aumentar isso, aumentar aqui, ó, e aumentar aqui.
E aí os ângulos que eu ia querer seria esses aqui, ó. Vamos chamar esse aqui de alfa. Eu queria esse aqui também. Esse aqui que são os ângulos externos, tá? De beta. Vou chamar esse aqui de gama. Só para a gente ter uma ideia. Qual que seria a soma de alfa, beta e gama? O que você ia fazer? Você ia pensar do mesmo jeito que a gente fez, ó. Se aqui é 60, aqui tem que ser 120. Porque tem que dar quanto? 180. Se aqui é 120, aqui também é 120. E aqui também é 120. Quando você somar os três 120, vai dar quanto? 360. Você viu? Qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Fique atento, porque tem aluno que confunde ângulo externo, ele acha que o ângulo externo é tudo que está aqui, ó. Não. O ângulo externo de um polígono, ele só forma 180 graus. Se você quiser vir com ele para cá e formar 180, sim. Aí o de dentro e o de fora. Você não pode falar que tudo isso aqui não. Isso aqui é quando a gente está estudando circunferência, tá? A gente tem um ângulo menor e o ângulo maior. Não é ângulo interno e externo. Interno e externo, ele tem que formar 180 graus. Beleza? Vamos aqui para o 2. Opa, o 2, esse aqui também é um exercício que a gente já tinha feito. Ele fala para você calcular, deixa eu só arrumar ele aqui, porque... Deixa eu ver se eu diminuo ele um pouquinho. Isso. Ele fala aqui para a gente calcular a área do triângulo isósceles representado. Se ele falou que é isósceles, então olha aqui o lado igual, ó. 10, 12 e 10 de novo. Isósceles tem dois lados iguais. Para calcular a área, nós sabemos que nós temos que fazer isso aqui, ó. Primeiro, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu não tenho essa altura. Não tenho. Eu vou ter que calcular essa altura, né? Aí, para me calcular essa altura, eu já tenho que pensar numa outra propriedade dos triângulos retângulos, que é chamado Teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. Aí eu venho aqui e faço isso. Ou pode ser do outro lado também, tanto faz. Aí aqui, você vai ter que achar essa altura aqui, ó. Descobrindo a altura, você vai descobrir a área. Como que eu calculo essa altura? Aí eu faço Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a x ao quadrado, que é a altura, mais 6 ao quadrado. Era 12, você dividiu no meio, então ficou aqui 6 para esse lado e 6 para o outro. Então, aqui você vai ter x ao quadrado, você vai ter 100 menos 36. Você vai ter 64, e a raiz quadrada de 64 é 8. Vou fazer mais rápido aqui. Então, você sabe que vai dar 8. Essa altura aqui é 8, ó. Então, agora você pode calcular a área. O que seria a área desse triângulo? A área é a base vezes a altura que você acabou de achar, dividido por 2. Essa aqui é a fórmula da área do triângulo, ó. Então, você vem aqui e simplesmente faz 12 vezes 8, que é a altura, dividido por 2, que vai dar 48 centímetros quadrados. Essa aqui seria a área do triângulo, certo? Aí você calculou a área do triângulo grandão aí, ó. Não só desse pequenininho, de tudo, tá?
O outro, aqui é a letra C no caso, tá, gente? Então, fez Pitágoras, achou a altura e jogou na fórmula da área. Bem simples também. 3. 3 a gente tinha feito na aula passada, mas eu vou repetir aqui, porque é outro exercício. Nós sabemos que o Teorema de Pitágoras ele só é usado quando o triângulo ele é retângulo. Então, nesse caso, eu não posso usar Pitágoras para calcular esse valor aqui, ó. Porque esse triângulo ele não é retângulo. Tá vendo que ele é 135 graus? Então, eu falei para vocês na outra aula assim. Quando você pegar um triângulo obtuso, certo? E nesse triângulo obtuso, você conseguir observar que você tem a medida de dois ângulos e você tem a medida de um lado. Dois ângulos e um lado, você tem que usar uma lei chamada lei do seno. Lei do seno. Professor, por que eu tenho que usar a lei do seno? Porque o triângulo ele é obtuso. O que é um triângulo obtuso? Quando você tem um ângulo maior que 90, aquele. Ó. E nesse triângulo obtuso, você tem a medida de dois ângulos, que é o 135 e o 15, e você tem a medida de um lado. A lei do cosseno seria o contrário. Seria quando você tem a medida de dois lados e a medida de um ângulo. Tá? Então, se você tem dois ângulos e um lado definido, é lei do seno. Aí, para usar a lei do seno, é assim, ó. A gente sempre pega o lado e divide pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Professor, não entendi. Então, olha aqui. 2 raiz de 2, esse lado aqui, é oposto a esse ângulo aqui, ó. Então, para você começar a montar a sua lei do seno, você tem que pegar 2 raiz de 2, que é aquele lado lá, e dividir pelo seno de 135 graus. Igual, você pega a mesma coisa, o outro lado, que é o que você quer, x, e divide pelo seno do ângulo oposto a x. Professor, mas não tem ângulo aqui, mas eu consigo achar. Sabe por quê? Porque o ângulo que está aqui, ó, é o complemento aqui, é o que falta para dar 180. Então, se aqui é 135 e aqui é 15, já deu 150. Então, aqui só pode ser 30 graus. Tá vendo, ó? Porque a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Se você já tem 15 e 135, então aqui é 30. Então, aqui vai ser seno de 30. Olha aí. Está montado a sua lei do seno, agora é só continha. Lembrando, como que você calcula o seno de um ângulo obtuso? O seno do ângulo obtuso é assim. É só você pegar 180 menos ele, que você vai saber que ângulo que é. Senhor, não entendi. Aqui não é 135? Então pega 180 menos 135. Vai dar quanto? 45. Então esse seno de 135 aqui, ó, é o mesmo seno, vou colocar aqui, de 45. É assim que se determina o seno de um ângulo obtuso. É só você subtrair 180 do ângulo. Professor, se fosse aqui 150, eu ia pegar 180 menos 150. Se fosse 120, eu ia pegar 180 menos 120. Eu vou saber que ângulo que é. Então, aqui agora é só continha, ó. 2 raiz de 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Igual a x. E o seno de 30 é meio. Aí. A dica que eu já falei para vocês, toda vez que esse denominador aqui, ó, de baixo tiver o mesmo desse aqui, você pode cortar para ficar mais fácil, né? Aqui você poderia multiplicar cruzado, mas se você não quiser também
Você pode cortar esse raiz de 2 com esse, ó, que está multiplicando, tá vendo? Aí sobrou o quê? Sobrou só isso aqui para você multiplicar, ó. Sobrou 2. Embaixo não sobrou nada, porque eu cortei. Sobrou o x. E aqui embaixo sobrou 1 também, ó. Como esse 1 e esse 1 aqui é igual, não precisa multiplicar cruzado. Você pode cortar, mas se você quiser multiplicar cruzado também, não vai fazer diferença. X vai ser 2. Então, seria a letra A. Essa medida aqui é igual a 2. Isso seria usando a lei do seno. Tá certo? Mais um, para a gente fechar aqui, por hoje. Qual a soma dos ângulos internos de um polígono com 20 diagonais? Ixi, aqui agora já mexeu com outra fórmula. Tem uma fórmula para você calcular o número de diagonais de um polígono. Ó, para você não ficar escrevendo polígono e lá riscando. É n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Que fórmula é essa, professor? Essa fórmula aqui é uma fórmula que a gente usa para calcular o número de diagonais de um polígono. Eu quero saber, por exemplo, quantas diagonais tem um pentágono, um polígono de 5 lados. O que eu faço? Eu venho aqui no lugar do n e ponho 5. Eu quero saber quantas diagonais tem um quadrilátero. Eu venho aqui no lugar do n e ponho 4. Eu quero saber quantas diagonais tem um hexágono. Eu venho aqui no lugar do n e ponho 6. Aí eu vou saber o que são as diagonais. Professor, não entendi. Seria basicamente isso aqui, ó. Vou colocar um facinho para você entender. Esse aqui é um quadrilátero, certo? Quantas diagonais possui um quadrilátero? 2. Aqui uma e aqui outra. 2 diagonais. Para mim não precisar de desenhar e fazer as diagonais, eu poderia muito bem vir só aqui e trocar o n por 4. Aí ficaria 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. 4 vezes 1, 4 dividido por 2 vai dar 2 diagonais. Então, eu já calcularia esse número de diagonais sem precisar de desenhar. Então, a primeira coisa, para você calcular a soma dos ângulos internos, que é essa fórmula aqui, ó, SN igual a N menos 2 vezes 180. Lembra dessa fórmula que a gente usou lá no início? Ó, isso aqui. Essa fórmula aqui, ó. Para mim calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, eu tenho que saber que polígono é esse. E aqui no exercício ele não falou qual polígono, ele só falou que ele tem 20 diagonais. Então, nessa fórmula aqui, ó, eu consigo calcular que polígono é esse. E depois eu jogo na fórmula da soma, eu vou descobrir qual a soma dos ângulos internos desse polígono. Então, duas continhas. A primeira, vamos lá. A primeira seria D é igual a 20. O que eu vou pôr aqui? Vou colocar 20. Igual. Aqui eu já posso fazer o chuveirinho, ó. N ao quadrado menos 3N. Que aqui eu vou ter que resolver isso, certo? Tô fazendo isso, ó. Esse com esse com esse. Dividido por 2. É uma equação de segundo grau, só que ainda não está arrumadinha. Eu vou arrumar ela agora. Vou multiplicar cruzada aqui, ó. Sabendo que debaixo do 20 existe um 1. Então, eu vou fazer ela mais aqui. Então, nós vamos ter n ao quadrado menos 3n igual... Deixa eu tirar esse aviso aqui. Igual a 40. Tá? Igual a 40. Então, nós vamos organizar e nós vamos ter n ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0. Quando a gente fizer o delta aqui,
nós vamos encontrar o delta 169, tá? Já estou resumindo ele aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Vai ficar 9 mais 160, tá? Aí nós vamos calcular o n em uma linha. O n em uma linha vai ser 3, porque vai ficar positivo, que na fórmula é menos b, mas aqui é menos 3, então fica 3, mais ou menos 13, ó, 3 mais 13 dividido por 2. O n duas linhas vai ficar 3 menos 13 dividido por 2. Então, o resumo aqui é 8 e menos 5. Como a gente está trabalhando com quantidade de lados, como que eu falo que existe um polígono com menos 5 lados? Não tem jeito, né? Então, o que serve para a gente aqui é o 8. Ó. Então, o que vale é o positivo, porque é a quantidade de lados. Então, nós temos um polígono de 8 lados, conhecido como octógono. O polígono de 8 lados tem 20 diagonais. Tá? Agora, qual que é a soma dos ângulos internos desse polígono que tinha 20 diagonais? Que é o octógono. Aí você vem aqui e coloca S8 vai ser 8 menos 2 vezes 180. Vou apagar aqui que ficou um risco. Vezes 180. Você pode fazer aí direto aí, pegar 180 vezes 6, que aí você vai ter 1080, que seria a soma dos ângulos de um octógono. 1080, letra C. Tá certo? Então, como já foi avisado aqui, o tempo está acabando. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Beleza? Aí amanhã a gente volta e a gente faz mais alguns revisando para essa prova que vocês vão fazer. Tá certo? Então, valeu, obrigado pela presença de vocês e até amanhã. Valeu, gente.